Vou falar um pouco sobre o mercado financeiro nacional, que nada mais é um ambiente de compra e venda de valores imobiliários, sejam elas ações, opções, títulos, câmbio, que são as moedas estrangeiras. Temos também as mercadorias, que são o ouro, produtos agrícolas, onde nessas negociações estão envolvidas diversas instituições que facilitam o encontro entre os agentes, regulando e fiscalizando as transações. As principais atividades no mercado financeiro é o mercado de capitais, onde nele é possível negociar títulos, ações e derivados. Temos também o mercado de crédito, onde são negociados seus recursos de curto, médio e longo prazo para pessoas que buscam capital para capital de giro ou consumo, onde o Banco Central é responsável por normalizar e controlar esse mercado. Temos também o mercado de câmbio, onde é responsável, através da sua plataforma, as negociações das moedas estrangeiras. Outra grande importância também é o mercado monetário, onde são realizados os empréstimos de curto prazo, com vencimentos inferiores a um ano. Ou seja, o mercado de capital tem duas partes envolvidas, onde sejam eles os investidores, que fornecem o capital, e os captadores, que captam os recursos em troca de juros. Onde a função do mercado financeiro nada mais é que a possibilitar o encontro entre os vendedores e compradores, onde tem uma grande importância na economia, onde você vai normalizar o capital, distribuí-lo entre as indústrias, controlar o processo, sempre melhorando a eficiência do sistema econômico em geral. Olá, me chamo Kate e hoje eu vou falar sobre a divisão do mercado financeiro. Este mercado é dividido em mercado monetário, de câmbio, de crédito e de capitais. O mercado monetário ele é responsável pelo financiamento de curto e curtíssimo prazo, e nesse mercado são negociados títulos do Tesouro, papéis comerciais e certificados de depósitos. Há três formas das operações acontecerem: quando o Banco Central vende títulos públicos para instituições financeiras, quando o Banco Central compra títulos públicos de instituições financeiras e quando as instituições financeiras compram e vendem entre si os títulos do Tesouro. Essas operações influenciam na liquidez monetária, quando o Banco Central vende títulos, a retirada de moeda no mercado, e com isso diminui a liquidez. Já quando os títulos são comprados, a injeção de moeda no mercado e aumento da liquidez. O grande objetivo é ter o controle da liquidez monetária do país, além de ser um instrumento de atuação do governo, através da emissão de títulos, da implementação da política monetária e também do controle inflacionário. O mercado cambial é o ambiente onde são realizadas operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central e entre os agentes e seus clientes, que pode ocorrer de forma direta e também através de seus correspondentes. O mercado de câmbio nada mais é do que um local onde são realizadas as transações que envolvem dinheiro de países diferentes. Por exemplo, quando um brasileiro decide viajar aos Estados Unidos, ele deverá adquirir dólares para custear suas despesas no país. O mercado de câmbio ainda se divide em mercado primário e mercado secundário. No mercado primário, ocorrem as operações de entrada e saída de moeda no território nacional. Isso acontece muito por viajantes, importações e também exportações. Já no mercado secundário, a moeda é negociada por instituições financeiras pertencentes ao sistema financeiro nacional. As correspondentes do mercado de câmbio, elas devem estar autorizadas pelo Banco Central do Brasil para atuar no seu mercado. O mercado de crédito funciona como sistema de empréstimos concedidos por instituições financeiras, bancos públicos e privados. Tais instituições concedem crédito para diversos fins, e essas transações dão origem ao que conhecemos por mercado de crédito. Este mercado ele funciona como um sistema vivo de concessão de crédito e leva em conta tanto o lado do credor como o devedor. E esses empréstimos podem ser concedidos tanto a pessoas e a empresas. Sua importância está na estreita relação com o crescimento da economia, pois quanto mais desenvolvido, melhor será a alocação desses recursos e tem por finalidade unir intermediação financeira, tomadores e poupadores. O mercado de capitais é um sistema que proporciona a distribuição dos valores imobiliários para que as empresas possam viabilizar sua capitalização por meio da liquidação de títulos emitidos por elas. Esse mercado é formado por várias instituições, sendo a principal delas a Bolsa de Valores, que aqui no Brasil é chamada de BMF-Bovespa, pelas corretoras de valores imobiliários e também pelas demais instituições financeiras autorizadas.
Este mercado se divide em mercado primário e secundário, em que no mercado primário a empresa consegue recursos para financiar suas atividades. Já no mercado secundário, esses títulos emitidos no mercado primário são negociados de um proprietário para o outro. No Brasil, este mercado ainda não é bem desenvolvido se comparando com os países desenvolvidos e até com seus pares emergentes. Meu nome é Fernanda. Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o mercado financeiro nacional, dentro dele os órgãos reguladores. O primeiro dele é o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é a autoridade máxima do sistema financeiro nacional. Ele foi criado em 1964, que tem como responsabilidade estabelecer a meta de inflação, regular as ofertas de créditos, expedir normas para o funcionamento do mercado monetário e de câmbio, além de muitas outras. Caberá aos demais órgãos do sistema financeiro fiscalizar todas as normas estabelecidas pelo CMN. Este conselho ele é formado por 3 cadeiras. Primeiro, a presidência, que cabe ao ministro da Economia, atualmente o Paulo Guedes. As demais ao presidente do Bacen e a outra ao secretário da Fazenda do ministro da Economia. Nós temos também a Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. Ele tem o papel de regular, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários e também o mercado de ações brasileiros. Entre as principais funções do CVM está regular a Bolsa de Valores, normatizar fundos de investimentos, definir diretrizes para a emissão de ativos mobiliários, controlar os processos de abertura de capitais das empresas, fiscalizar os bancos de investimentos, corretoras de valores e agentes financeiros, elaborar regras para os participantes do mercado de capitais e entre outras. Nós temos o Banco Central do Brasil, o Bacen, que foi criado em 1964 juntamente com o Conselho Monetário Nacional. Ele é o principal responsável pelo controle da inflação brasileira, determinação da taxa Selic. Também é de responsabilidade do Bacen supervisionar todas as instituições financeiras que atuam no país. Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais é um órgão autorregulador de investimentos. Nós temos também a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que tem a responsabilidade de fixar os termos dos contratos de seguro de capitalização e da previdência privada. A B3, que ela foi criada em 2017 a partir da fusão da BMF Bovespa, que é a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, e da CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira. Todos os investimentos relacionados à renda variável do país são negociados por meio da B3. Nós temos também a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Foi criada com o intuito de representar os bancos brasileiros e os seus interesses. Nós temos também a Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, que representam empresas que atuam no mercado financeiro e todos os agentes autônomos de investimento. Além disso, nós temos também as instituições financeiras, que são bancos comerciais, corretoras, bancos de desenvolvimento, cooperativas de crédito, sociedade de financiamento, sociedades corretoras, banco de investimentos e entre outros, que estão dentro do Brasil, que são as instituições financeiras. Além disso, para normalizar o mercado, existem também alguns órgãos importantes, como o Conselho Nacional de Seguro Privado, o CNSP, e o Conselho Nacional da Previdência Complementar, o CNPC. Olá pessoal, eu me chamo Indiane e eu vou explicar um pouquinho do que é como funciona a renda fixa e a renda variável e citar alguns exemplos.
A renda fixa é, por exemplo, quando você empresta um dinheiro ao banco ou qualquer instituição financeira e esse banco ou instituição financeira retorna esse valor para você com juros. Ou seja, a renda fixa, então, gira em torno dos juros. Ele pode ter dois tipos. A pré-fixada, que é quando você conhece qual vai ser o seu rendimento no início da aplicação. Por exemplo, podem ser juros de 5% ao ano, 2% ao mês. Já a pós-fixada é quando você não conhece exatamente quanto vai ser o seu rendimento no início, mas você sabe exatamente qual vai ser a taxa de juros que você vai ganhar naquele investimento, porque você não tem como saber. Por exemplo, alguns exemplos da pós-fixada são 95% da CDI, 70% da Selic, 6% ao ano da TR. Você não sabe exatamente quanto vai valer a Selic, porque é uma taxa que varia durante o ano. Você não sabe exatamente quanto vai valer o CDI, que varia também. Mas você sabe exatamente a taxa de juros e lá no final do rendimento você vai ter aquele valor de acordo com o que foi acordado no início da aplicação. Alguns exemplos de renda fixa são o CDB ou LC, que é quando o banco ou instituição financeira empresta esse valor para outras pessoas, o LCI e LCA, que é quando esse banco ou instituição financeira ele empresta esse valor para negócios do ramo imobiliário, LCI, ou agropecuário, LCA, e também o Tesouro Direto, que é o mais conhecido. A renda variável, por sua vez, ela não é baseada nos juros, ela é baseada no lucro. Não tem como o investidor saber exatamente quanto ele vai ganhar, porque é algo que varia bastante, porque o lucro na renda variável varia bastante. O principal exemplo de renda variável é as ações da Bolsa de Valores. Como o investidor não sabe exatamente quanto ele vai lucrar, por isso é variável, porque a renda é indeterminada. Logo, esse lucro pode ser bom, pode ser um valor positivo ou pode ser negativo. É um risco que o investidor corre. Por isso, ela é considerada uma renda variável. E é isso, eu espero ter ajudado. E eu vou estar falando sobre os planos econômicos que tivemos no Brasil anteriores a 1983. Os planos econômicos são um conjunto de medidas adotadas que visam conter a inflação. E a inflação, nós sabemos que ela desvaloriza a moeda, corrompe o poder de compra das pessoas e provoca desigualdade. A nossa inflação ela tem um processo histórico desde a industrialização do país e teve uma crescente no período de 1964 a 1985. Para entender esse contexto, precisamos voltar um pouco a 1964, quando o governo da época ele implantou um programa de ação econômico com o objetivo de corrigir erros da economia. Bem, naquela ocasião, ele implantou um rigoroso ajuste de contas públicas, fez uma reformulação do sistema financeiro e centralizou as operações com a criação do Banco Central naquela ocasião, naquele ano, em 1964. E, a partir daí, viveu-se a era que se chamou de um milagre econômico, de 68 a 73. Nessa ocasião, o PIB tinha um crescimento em torno de 10%, a construção civil em torno de 15% e a indústria em torno de 18% ao ano. Bem, mas esse milagre econômico foi um período de muita expansão para o Brasil, e onde houve empréstimos, inclusive no mercado internacional, para fazer essas expansões, e esse milagre ele teve fim em 1974, quando teve a crise do petróleo. Bem, o que resultou disso foi uma dívida externa alta, desempregos, estagnação da economia e crescente de desigualdades sociais. Nessa ocasião, em 1980, a inflação chegou a atingir 99% e o salário era corrigido pela inflação do mês anterior, então as pessoas não tinham condições de compra. Em 1985, nos anos seguintes, a inflação continuou progressiva e os governos posteriores adotaram pelo menos 5 planos econômicos na época. 3 deles no governo de José Sarney. O primeiro deles foi o Plano Cruzado, no ano de 1985,
ele cortou 3 zeros da moeda anterior e chamou a nova moeda de cruzado, e houve congelamento de preços, congelamento de salários, foi criado um gatilho salarial, onde os rendimentos eram aumentados automaticamente quando a inflação atingia 20%. A inflação, porém, voltou a subir. Por quê? Muitos empresários começaram a burlar as tabelas de preços, outros, o ramo pecuarista, por exemplo, não queria vender os produtos pelo preço que era tabelado. Enfim, houve uma crescente aí e a inflação chegou a 3,63 em 87. O plano seguinte foi o plano Bresser, que manteve o congelamento de preços, incluiu o congelamento dos aluguéis e estabeleceu as letras de câmbio como critério de atualização da poupança. Bem, a sequência foi o plano verão. O plano verão cortou mais 3 zeros na moeda e a moeda passou a ser chamada como novo cruzado. Ela manteve o congelamento de preços e também teve nova regra para a poupança, substituindo o índice de preço do consumidor pelas letras financeiras do Tesouro com correção da poupança. A essa altura, a inflação já dava 1.972%. Os planos seguintes foram o Colo 1 e o Colo 2. O Colo 1 nos anos de 90 e o Colo 2 em 91. Esses dois planos, ele fez o seguinte: ele substituiu o cruzado novo pelo cruzeiro, criou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o maior de todas as adoções aí foi o confisco da poupança, que bloqueou por 18 meses todos os investimentos superiores a 50 mil. E o plano Colo 2, que congelou também os preços e salários, aumentou as tarifas de gás, luz, telefone e criou a TR com taxa referencial de juros e também assim passou a poupança, o fator de correção passou a ser a taxa referencial diária. Nenhum desses planos surtiu efeito, de fato, porque a inflação continuava crescente. Em 1962, no impeachment de Collor, a inflação já batia 2.477%. Olá, eu sou Márcia Alves, estou graduando em administração e vou falar para vocês sobre a reforma de 1994. Várias situações caóticas vinham tentando ser combatidas por vários governos. A última delas foi nos anos 80. O surto da hiperinflação que desestabilizou profundamente o sistema financeiro. Somente a partir de 1994 que a economia se estabilizou, surgindo o Plano Real, lançado em fevereiro pelo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que logo em seguida candidatou-se a presidente da República. Foi a partir dessa estabilização que o mercado financeiro brasileiro encontrou campo para se desenvolver. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional tem a seguinte estrutura de atuação normativa: Conselho Monetário Nacional, que atua na gestão da moeda, crédito, capitais e câmbio. Conselho Nacional de Seguros Privados, atua no controle de seguros privados. Controle Nacional de Previdência Complementar, atua nas determinações pertinentes às empresas de pendência fechada, sob supervisão do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Boa noite, eu me chamo Tainara e eu vou falar sobre as crises que afetaram o mercado financeiro. A começar pela crise de 1990, quando foi instalado o Plano Collor. Quando isso ocorreu, houve um bloqueio nas cadernetas de poupança, com limites até 50 mil cruzados. E isso gerou uma grande venda de ativos com renda variável no mercado financeiro para que pudesse cobrir a perda que as pessoas tiveram com esse congelamento. Em 1997, houve a crise dos tigres asiáticos. Foi causada pela recessão dos países do Sudeste Asiático, a recessão do crescimento desses países. Ela foi considerada por alguns como a primeira crise mundial
devido a começar nos tigres asiáticos, mas se espalhar pelo resto do mundo. Ela causou efeitos em vários países do mundo. Aqui no Brasil, o efeito valorização de papéis na Bolsa Brasileira de cerca de 8,15% após uma queda de 10,4% na Bolsa de Hong Kong, o que gerou a necessidade de um empréstimo ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, de 41,5 bilhões de dólares, para que o Brasil pudesse manter a sua economia. Em 1998, houve a crise russa, que foi causada pela desvalorização da moeda russa após um calote inesperado da dívida externa do país. Como consequência, no mercado financeiro, houve uma desvalorização de cerca de 2/3 do valor do real, porque muitos capitais foram retirados do país e provocou um colapso cambial. Em 1999, houve a adoção do câmbio flutuante, que é quando o valor da moeda vai variar de acordo com a oferta e a demanda da mesma no mercado. Antigamente, o Brasil funcionava com um câmbio forçado, onde havia a paridade entre um real e um dólar. Com a adoção do câmbio flutuante, o real houve uma grande desvalorização em comparação com o dólar, que teve o seu valor aumentado. E isso gerou muito medo de como o Brasil iria se comportar nesse novo sistema de câmbio. Atualmente, o sistema de câmbio flutuante ainda é utilizado no país, mas agora é utilizado com o nome de câmbio flutuante sujo, pois, apesar do sistema funcionar a demanda da moeda no país, o Banco Central pode intervir comprando ou vendendo moeda de acordo com o que ele deseja que ocorra no mercado. Ou seja, se é necessário, se o Banco Central achar que o preço do dólar deva descer por algum motivo que vai afetar o país, ele vai vender moedas no mercado, o que vai forçar com que o valor do dólar caia, porque tem muita oferta de dólar no mercado. Caso ele queira que esse valor do dólar suba, ele vai retirar, ou seja, ele vai comprar muito dólar para que o valor do dólar suba e isso impacte da forma que ele deseja no mercado financeiro. Em 2001, houve o ataque ao World Trade Center, que seria a sede do mercado financeiro dos Estados Unidos. Após esse ataque, o pregão aqui no Brasil durou cerca de 1h15, e nesse tempo houve uma queda de 9,17% na Ibovespa. E essa queda foi causada pelo medo de que algo semelhante acontecesse no prédio aqui no Brasil. Um prédio que seria a sede da Ibovespa, ou seja, semelhante às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nesse dia, a Bolsa de Nova York nem abriu e só teve retorno de suas atividades no dia 17 de setembro. Em 2007 e 2008, houve a crise do subprime, que são créditos de alto risco vinculados aos imóveis, e eles foram chamados de empréstimos imobiliários podres, porque foram concedidos em larga escala, de forma irracional, durante décadas, e isso causou uma crise de crédito, principalmente nos Estados Unidos. O Brasil estava impune a essa crise, se não fosse as exportações terem sido afetadas por ela. Essas crises trouxe impacto para a balança comercial brasileira e, consequentemente, para o PIB. A última crise, e a mais recente que estamos vivendo, é a crise causada pelo coronavírus. Ela causou uma série de circuit break em março na Ibovespa, que é quando as atividades são paradas por 30 minutos, quando há uma queda superior a 10%, e de 1 hora, quando a queda é superior a 15%. Esses fechamentos de atividades ocorreu devido ao medo de como a economia iria se comportar durante a pandemia. Esse medo não aconteceu só no Brasil, foi geral, até porque é algo novo, ninguém sabe como é que vai ser, o que é que vai acontecer após passar essa pandemia e como a economia irá se comportar.